Para vocês assistirem a aula depois, se tiverem dúvidas. Então, o Paint aí aparece para vocês em branco. Tá aparecendo o Paint aí? Tá aparecendo, sim. Ok. Deixa eu digitar aqui o valor das coisas. Cadê o tamanho? Não tô vendo. Onde é que eu diminuo o tamanho da fonte aqui? Não tô vendo. Deixa eu tentar de novo. Achei. Achei agora. Não, muito pequeno. Porque eu não consigo botar o expoente ali. Tem que ser dessa maneira. Um momento, pessoal. Manusear aqui é mais complicado do que no Word. Deixa eu ver se consigo. Melhor assim. Vou selecionar. Beleza, vamos lá. Todo mundo está enxergando aí, né? Essa é a velocidade da luz, sempre, tá? Eita, eu coloquei expoente na coisa errada. Fica no 10. Vou colocar, beleza. Pessoal, vamos lá. Agora vai. Todo mundo enxergando essa velocidade, né? Esse é o valor da velocidade da luz, certo? Essa velocidade é a velocidade limite para o universo, tá? Nada consegue passar dessa velocidade, tá? Só a própria luz chega nessa velocidade, que ela só é energia, ela não é matéria, tá? Então é uma afirmação muito forte. Nada consegue passar da velocidade da luz. E é a velocidade limite que a gente tem para o nosso universo até o fim dos tempos. Beleza? Então, vai ser sempre esse valor. Se você tem a distância, você consegue calcular o tempo, porque velocidade é a distância pelo tempo, né? Então, na primeira questão, a distância que ele deu da Terra à Lua foi 390 vezes 10 elevado a 3. Tá? Então, a distância é o ΔS, né? O ΔS o ΔS vai ser igual a 390 vezes 10 elevado a 3. Beleza? Quilômetros. Pessoal, moleza, né? Velocidade é igual a distância pelo tempo. Então, ele quer saber o tempo que a luz que bate na Lua chega aqui para a gente na Terra, refletindo. É só fazer a continha aí. C ΔS sobre o tempo, né? No caso, ΔT. Beleza. Ele quer o tempo. Eu sei o C e o ΔS. Isso aqui é uma equação simples, né? Então, vamos lá. 3 vezes 10 elevado a 5. Vou pegar daqui. 3 vezes 10 elevado a 5.
vai ser igual a 390 dividido pelo ΔT. Quem vai ser o ΔT aí nessa história? ΔT vai ser o ΔS dividido pelo tempo, não é isso? Tá, desculpa, ΔS dividido pela velocidade da luz, pelo C, certo? Então, ΔT vai ser igual ΔS dividido por C, 390 vezes 10 elevado a 3, dividido por 3 vezes 10 elevado a 5. Quanto é que dá essa continha aí? $390 dividido por 3, pessoal. Alguém discuta? 390 dividido por 3. Pessoal, 130. beleza. $130. Alguém aqui tem dificuldade em divisão ou multiplicação de potência? Vamos lá, matemática. Alguém aí tem dificuldade? Ó, 10 e 10, não é isso? Divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a potência e subtrair os expoentes, certo? Então, 3 menos 5 fica quanto ali em cima? Só 3 menos 5? 2. Menos 2, tá? Só cuidado com o sinal. Ok? 3 menos 5 ficou menos 2. Dez menos 2 o quê? 130 vezes 10 menos 2 o quê? Quilômetro por segundo e quilômetro. O tempo vai ser em segundos, beleza? Então, para vocês terem um pouco da noção do quão rápido é a velocidade da luz. Tá? O reflexo da Lua, tá? 10 elevado a menos 2 vai bater aqui, né? 1,3 segundos. Tá? 1,3 segundos é o tempo que a luz leva para bater na Lua, da Lua para cá, e chegar aqui para a gente, certo? 1,3 segundos. Bem rapidinho, né, não? Como eu falei para vocês, é a velocidade limite para o universo. Em 1 segundo, a luz dá 7 voltas na Terra, em média. Tá? É extremamente rápido. E as noções astronômicas são extremamente grandes, porque o nosso Sol, a luz dele leva 8 minutos para chegar aqui. Então está muito longe. Está muito longe mesmo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a luz é esse lance de velocidade e tempo de resposta, beleza? Para entender o quão longe é as coisas que a gente observa. Dúvida sobre algum passo dessa conta? Pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, vocês estão respondendo, eu vou admitir que vocês estão entendendo, certo? Vamos lá. Segunda questão também, tá? Então vamos aqui. A distância do Sol ao centro da Via Láctea é de aproximadamente 26 mil anos-luz.
O que é um ano-luz? Vamos lá. 26 mil anos-luz significa que a luz, tá, leva 26 mil anos para percorrer essa distância todinha. Então, tem noção do quanto é grande essa coisa? Daqui para a Lua, leva esse tempo, 1,3 segundos. Tá? Imaginem 26 mil anos. Tá? Essa é a distância do nosso sistema para o centro da Via Láctea. Certo? Aí está dizendo o seguinte, transforma essa distância em quilômetros, compare a distância obtida com a distância da Terra ao Sol, que é aproximadamente 150 vezes 10 elevado a 6 quilômetros. Tá? A distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Tá? Então, um ano-luz, tá? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Beleza? Quanto que a luz percorre em um ano. Tá? Pode ficar meio confuso, professor. Ano com distância? Sim. Tá? Porque as distâncias são enormes, a gente teve que inventar uma nova medida para poder calcular facilmente as coisas. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Nesse caso, é muita coisa. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o valor exato de um ano-luz no módulo. Cadê? Tá? Não precisa decorar, óbvio, tá? Mas é bom para vocês terem uma noção aqui, ó. Tá aparecendo o módulo para vocês, quando eu boto o módulo Paint, fica mudando, né? Fica aparecendo um e o outro, não é isso? Pessoal? Fica. Beleza. Ficou baixo agora. Acho que talvez fosse tudo aqui. Enfim. 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Essa é a distância que a luz percorre em um ano. É muita coisa mesmo. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse valor, que é um ano-luz, e multiplicar por 26 mil anos, que foi o que a questão pediu. Tá? 26 mil anos vezes aquilo, que é um ano-luz. Então, vamos calcular isso em quilômetro. Vamos lá. Continha simples, né? Porque é um monte de zero. Então, vamos aqui. Deixa eu ver se eu copiei o número. E não. Deixa eu tentar copiar de novo para não escrever, né? Já está ficando. Se eu escrever em notação científica direta, vocês vão entender, né? Então, vamos lá. Um ano-luz beleza? Um ano-luz é isso aqui em quilômetro. Ele quer saber 26 mil anos-luz. Então, 26 mil anos-luz vai ser 9,5 vezes 26 vezes 10 elevado a 12. Eu vou colocar agora, eu vou roubar ele daqui. Tá? Vezes 10 elevado a 12, certo? Ficou meio troncho, deixa eu ajeitar isso aqui. 6 mil anos-luz, isso é igual a 26, vezes 9,5, e é só multiplicar as potências, certo? 10, multiplicando 12, o 1000 é 10 elevado a 3, né? Então 12 com mais 3 fica 15, beleza?
Então, 10 elevado a 15. Deixa eu colocar o expoente aqui, que realmente... Beleza. Agora é só pegar 26 vezes 9,5. Vamos fazer essa conta rapidinho para a gente adiantar o assunto da aula, beleza? 26 vezes 9,5. 247. Então, 26 mil anos-luz equivale a isso aqui, ó. 247 vezes 10 elevado a 15. Tá? Quilômetros. Ou seja, é um pouquinho longe, né? E ele pede para comparar com o do Sol. Tá? O do Sol, ele diz que é 150 vezes 10 elevado a 6. Tá? Então, quando você for comparar com o do Sol, quilômetros. Quando você for comparar com o do Sol, é bem menor. 30 vezes 10 elevado a 6. Beleza? Então, olha a diferença. 10 elevado a 15 e 10 elevado a 6. Quando você for fazer a razão aqui, vai dar 2 vezes e meia, né? 2 vezes e meia na potência. Tá? É uma comparação extremamente diferente. Tá? 10 elevado a 15, 10 elevado a 6 é muita diferença, tá, pessoal? Só no expoente é 2 vezes e meia, tá? Na razão do expoente, né? Então não tem nem comparação, tá? A luz do Sol para bater com a gente aqui leva 8 minutos. Para chegar do centro da Via Láctea, 26 mil anos. É uma diferença muito grande, tá? Uma razão exponencial de 2,5 é muito grande, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte de velocidade da luz e distância e tempo. Só isso. A velocidade da luz é fixa, tá? E assim a gente conseguiu fazer uma nova medida para poder pegar distâncias gigantescas. Tá? Essas continhas é meio chato de fazer no Paint, no Word também, tá? No Word fica pequeno e aqui eu preferi colocar, mas demora um pouquinho mais, tá? Então, essa é a primeira relação de cálculo que a gente tem. A gente vai ter poucas questões de cálculo, tá? Isso é mais para entender a relação da velocidade da luz, o quão rápido ela é. Beleza? Se tiver alguma dúvida na conta, pode falar agora. Tranquilo para todo mundo? Então, vamos prosseguir, tá? A gente falou sobre os tipos de raio de luz, de feixe de luz, os meios de propagação da luz, tá? Isso aí vocês assistem na aula que tem lá no site. A gente falou sobre sombra e eclipse, tá? E só faltou falar agora sobre a câmara escura, tá? Eu não vou me atentar muito às questões de câmara escura hoje, para a gente falar mais dos conceitos que faltam lá de reflexão da luz, tá? Então, imagine o seguinte. A gente sabe que a luz se propaga em linha reta, tá? A luz consegue atravessar alguns materiais e outros não. Então, o que é que a galera desenvolveu? Foi chamada câmara escura, tá? Consiste numa caixa, tá? Opaca, a luz não atravessa. E nessa caixa eu vou fazer aqui um furinho, tá? Pequeno buraco. O que é que vai acontecer? A luz vai passar por esse buraco, certo? E vai bater no fundo da caixa.
E isso tem algumas consequências, porque a luz que vem aqui do objeto vai bater no fundo da caixa e vai formar a imagem desse objeto que eu estou analisando. Isso pode ser qualquer coisa, tá? Isso realmente funciona. A gente pode até, quando futuramente voltarem as aulas aí, a gente pode até criar um projeto para projetar o sol numa câmera escura. A gente vê as manchas solares aqui no fundo da caixa, tá? A gente pode até fazer isso. Então, ó, sabendo disso, olha o que vai acontecer. Um objeto qualquer, tá? Para eu enxergar ele completamente, tá? A luz tem que vir dele e bater no anteparo, nesse caso, para a gente poder enxergar nos olhos, certo? Então, ela vai ser projetada aqui no fundo da caixa, para a gente poder enxergar essa imagem. E olha o que vai acontecer. Como a luz só se propaga em linha reta, para esse objeto aqui poder formar uma imagem aqui, a luz propagando em linha reta, ela tem que atravessar e formar uma imagem de forma inversa. Porque, ó, não tem como a luz sair da ponta aqui do meu objeto, né? E conseguir formar essa ponta para cima aqui, tá? Na orientação que ele está. Ele está aqui para cima. Não tem como ela entrar aqui por esse orifício e ficar para cima do mesmo jeito. A luz que sai dessa ponta fica aqui para baixo, certo? Porque a luz não vai fazer curva aqui, certo? E o que está embaixo só consegue entrar na caixa indo para cima. A luz só se propaga em linha reta, beleza? Então, a imagem que forma aqui do objeto na câmera é invertida, tá? Aqui está de cabeça para cima, aqui está de cabeça para baixo. Beleza? Alguma dúvida nesse primeiro princípio aí de inverter o objeto e a imagem? Alguém? Pode perguntar. Todo mundo entendeu? Então, beleza. Alguém está falando aí, mas está muito baixo. Pode ser o microfone falhando ou falando muito distante do microfone. Tá? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, a gente está analisando a óptica geométrica. Esse módulo se chama óptica geométrica. Então, a gente vai usar elementos da geometria da matemática para poder calcular as coisas. Tá? Então, para quem consegue enxergar bem isso aí, eu vou até dar uma aumentada aqui na imagem. Tá? Você pode ver aqui da ponta daqui do orifício que eu tenho para o objeto e da ponta para a imagem, eu tenho dois triângulos, certo? Eu tenho esse triângulo aqui com o objeto e eu tenho esse triângulo aqui com a imagem. Então, eu posso usar a semelhança de triângulos para calcular a relação das distâncias e das imagens. O quanto que eu tenho que aumentar ou diminuir em função do outro. Tá? Então, vou ter algumas informações aqui sobre o meu objeto, a minha imagem e a minha distância. Vamos lá. Primeiro, D. D vai ser a distância do objeto até a câmera, certo? E D' vai ser aqui o tamanho da câmera, certo? Que é do orifício até a imagem, do orifício até o objeto. Alguma dúvida? Pessoal? Não, professor. Tranquilo. Então, ó, eu tenho essa distância do objeto até o orifício e do orifício até a imagem, que nesse caso é o tamanho da câmera, né? Aí o que vai acontecer? Eu tenho o tamanho do objeto e eu tenho o tamanho da imagem. AB é o objeto, a linha B', tá com esse tracinho do lado, vai ser o tamanho da imagem. E assim eu posso criar uma proporção. Qualquer proporção que eu fizer aqui é válida. Ele fez uma fixa aqui, mas é uma semelhança de triângulos. Qualquer um é válida. Então ele comparou, ó, as formas da imagem do objeto com as distâncias. É uma delas, mas tem várias outras. Porque como isso é uma proporção, você pode fazer meio pelos extremos de qualquer jeito aqui que você consegue calcular a proporção, certo? Então ele pegou aqui, ó, a razão do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto tem que ser igual à razão do tamanho da câmera aqui pelo tamanho aqui da distância do objeto até a câmera, tá? Por isso que ela reduz a imagem, tá? Quando a gente pega a imagem do Sol longe, ela forma lá no anteparo da câmera escura. Óbvio que o Sol não é daquele tamanho, né? É só uma projeção. Então tem tudo a ver com a distância, tá? Com o tamanho do objeto.
obedecendo através dessa proporção aqui, tá? O menor sobre o menor sobre o maior, certo? Imagem pelo objeto, distância aqui da câmera e a distância do objeto. Nessa proporção aqui, você escolhe o que você quer achar, né? Vai depender da situação. Qualquer proporção, como eu falei, da matemática é válida aqui. Dúvidas? Alguma pergunta? Não. Beleza. E a gente encerra esse capítulo 1. Só faltou isso para a gente encerrar o capítulo 1 na última aula, tá? Agora a gente vai falar sobre a reflexão da luz. Isso é mais simples, tá? Envolve geometria ainda, mas isso é mais legal de aprender, tá? É mais teórico, beleza? Então vamos lá, começar o capítulo 2 e entender algumas coisas. Primeiramente, tá? Eu falei para vocês, para quem estava na última aula, que a gente só enxerga duas coisas. Ou um objeto emitindo a luz, ou um objeto refletindo a luz, tá? A luz passando eu não enxergo. Eu enxergo a emissão ou a reflexão da luz. Então a gente vai estudar agora a reflexão. Como é que ela se comporta e o que é que faz a gente perceber e enxergar. Tranquilo? Então vamos lá. Então é o seguinte, nós temos dois tipos de reflexão de luz, tá? Primeiramente, qualquer superfície reflete a luz, tá? Mas ela pode refletir de uma maneira ou de outra. Mas, por exemplo, a parede, a areia, a minha mão, o computador, tá, o teclado dele, toda a superfície reflete a luz, mas pode ser de um jeito ou de outro. Essa primeira coisa aí ficou claro para vocês? Qualquer superfície reflete a luz, tá? Então, quando a superfície é polida, tá? Imagina a superfície bem lisinha, bem plana, tá? Quando a superfície é polida, a reflexão que acontece nela é chamada de reflexão regular. O que é isso? Os raios, todos os raios obedecem à mesma trajetória aqui da reflexão. Então, está batendo, está refletindo. Todos os raios de luz vão fazer essa mesma coisa aqui, tá? Isso é chamado de reflexão regular, tá? E isso é responsável pela formação das imagens. Tá? Vou ver uma imagem projetada nessa superfície. O mais claro de todos, que a gente consegue ver e perceber, são os espelhos, tá? No espelho, ele tem uma reflexão regular da luz. Todos os raios que batem no espelho refletem com o mesmo ângulo bonitinho, certinho, e eu formo uma imagem, tá? O reflexo dessa coisa. Quando eu estou na frente do espelho, eu vejo a minha imagem projetada no espelho, por conta da reflexão regular. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Posso prosseguir? Então, beleza. Reflexão regular, formação de imagens. Os raios obedecem uma trajetória bonitinha, certinha. Tá? Superfícies lisas. A água também, né? Quando ela está parada, ela tende a ficar o mais reto possível por conta da gravidade. Tá? Então, é uma superfície teoricamente polida. Quando a luz bate, obedece o nosso ângulo bonitinho lá, da reflexão de luz, e a gente consegue se ver através da água. Tá? Quando ela está parada, óbvio, né? Tá? E quando não é bonitinho, tá? Eu tenho a chamada reflexão difusa, tá? Então, quando a luz bate e sofre um espalhamento, tá? Então, tá vendo aqui, ó, esse feixe de luz batendo, os raios estão se espalhando em vários ângulos, tá? Então, não está obedecendo aquela trajetória bonitinha como no outro, está se espalhando, sofrendo um espalhamento. Isso é reflexão difusa. E isso permite com que a gente enxergue os objetos, tá? Então, eu estou enxergando a mesa porque ela está refletindo a luz de forma difusa. Eu estou enxergando a minha mão porque minha mão está refletindo a luz de forma difusa. Qualquer coisa que eu enxergue que não seja a produção de uma imagem é uma reflexão difusa. Ficou claro isso aí para vocês? Alguma dúvida? Todo mundo entendendo, acompanhando? Sim. Beleza. Então,
Por que é que sofre esse espalhamento? Porque quando a superfície não é lisa, tá? Eu vou ter várias deformações. Aí a luz bate de um jeito e reflete. Aí bate em outra posição e reflete de outro jeito. Então, como eu tenho várias deformações na superfície polida, lisa, cada raio vai se comportar de uma maneira diferente. Aí assim eu tenho um espalhamento e eu enxergo os objetos. Beleza? Isso é reflexão difusa. Prosseguindo, tá? A cor de um objeto, a cor de um corpo, tá? Então, eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Eu quero que vocês entendam que a cor que eu enxergo, tá? O objeto é a cor que ele está refletindo. Eita, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Se eu iniciei a gravação da aula. Não, a gravação tá da outra aula ainda, eu acho. Quem era o professor que estava aqui? Era João Carlos, né? Era a Cleide. Acho que vou ter que parar a gravação aqui para poder iniciar.